Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é segunda-feira, 25 de março de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. GMF inicia monitoramento das audiências concentradas no sistema socioeducativo. No Dia da Constituição Brasileira, presidente do TJMG ressalta o papel do Judiciário na salvaguarda da Carta Magna. Primeira Jornada de Direito da Saúde recebe propostas de enunciados. Saiba como participar da campanha do CNJ Se Renda à Infância, que incentiva a destinação de parte do imposto de renda devido aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. GMF inicia monitoramento das audiências concentradas no sistema socioeducativo. As informações com Kátia Matos. O monitoramento quadrimestral das audiências realizadas no sistema socioeducativo, por meio do preenchimento de formulários, servirá de base para o planejamento das ações em cada comarca mineira. O objetivo do acompanhamento é avaliar as medidas socioeducativas de internação e semiliberdade no Estado. O monitoramento das audiências concentradas no sistema socioeducativo segue as regras dispostas em provimento conjunto publicado pelo TJMG. Os dados serão publicados e debatidos com o Sistema de Justiça Infracional Juvenil, com os trabalhadores da socioeducação e com a sociedade civil para a qualificação do atendimento prestado aos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa. Segundo o juiz titular da Vara da Infância e Juventude da comarca de Uberlândia e responsável pela área socioeducativa do GMF do TJMG, José Roberto Poiani, as audiências concentradas no sistema socioeducativo garantem a participação efetiva do adolescente e da família dele na revisão judicial da medida de internação ou semiliberdade. Em Minas Gerais, as primeiras audiências foram realizadas na comarca de Belo Horizonte em 2021 e, ao longo do tempo, vem se mostrando uma importante estratégia para a qualificação do acompanhamento das medidas socioeducativas. A iniciativa prevê a reavaliação sistemática da situação jurídica e psicossocial de adolescentes e jovens, a partir da escuta qualificada junto aos familiares deles. Cabe ao GMF e à COINGE, a Coordenadoria da Infância e Juventude do TJMG, oferecer aos magistrados o suporte às audiências concentradas, sobretudo nos aspectos logísticos. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. Hoje é o Dia da Constituição Brasileira. A Constituição, ou Carta Magna, é o conjunto de normas e leis que norteiam os direitos e deveres dos cidadãos, bem como das responsabilidades sociais do Estado, individuais ou coletivos, a fim de organizar o país. O Dia da Constituição é celebrado em 25 de março, pois foi quando o imperador Dom Pedro I assinou a primeira Constituição brasileira, parte importante do processo de independência do Brasil. A primeira Constituição brasileira foi instituída em 1824, após o processo de independência do Brasil, e durou até a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, quando entrou em vigor uma nova Constituição. Neste dia, o presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, ressalta o papel do Judiciário na salvaguarda da Carta Magna. Na mensagem do presidente, ele reafirma o compromisso do TJMG, juntamente com as demais cortes brasileiras, seguir firme na atuação pelo fortalecimento do Estado democrático de direito, pela garantia dos direitos individuais, sociais e políticos, pela preservação da autonomia do judiciário brasileiro, pela harmonia entre os três poderes e pela proteção das minorias.
Hoje também é o Dia Nacional do Oficial de Justiça. O presidente do TJMG fez uma homenagem a esses profissionais. Leila Diniz. Hoje, 25 de março, se comemora o Dia do Oficial de Justiça, para homenagear os servidores que têm a responsabilidade de materializar a aplicação da lei. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, publicou uma nota parabenizando a categoria que atua na Justiça Mineira. O presidente do TJMG exaltou a missão dos oficiais de justiça de promover o cumprimento pessoalmente dos atos judiciais, enfrentando situações adversas para materializar a aplicação da lei em casos concretos. A mensagem completa está disponível no portal tjmg.jus.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Leila Diniz. E fica aqui também a nossa homenagem a esses profissionais. A seguir no próximo bloco. Primeira Jornada de Direito da Saúde recebe propostas de enunciados. E ainda, saiba como participar da campanha do CNJ Se Renda à Infância, que incentiva a destinação de parte do imposto de renda devido aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. São 6h06, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde, não saia daí. Primeira Jornada de Direito de Saúde recebe propostas de enunciados até o dia 8 de abril. As informações com o repórter Renê Almeida. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra. A organização da Primeira Jornada de Direito da Saúde está recebendo até 8 de abril as propostas de enunciados para serem discutidas nas 5 comissões temáticas do evento, que vai acontecer em Brasília nos dias 13 e 14 de junho. A jornada é uma realização do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Nacional de Justiça e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O envio das propostas deve ser feito mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponível no portal do CJF. O objetivo do evento é proporcionar uma análise crítica de propostas relacionadas ao direito da saúde a partir de debates entre profissionais da área jurídica e outros especialistas. Mais informações estão disponíveis no site cjf.jus.br. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. Servidor tem direito à licença paternidade de 120 dias em caso de falecimento da genitora. As informações com Neto Costa. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o recurso da Universidade Federal de Mato Grosso da sentença que concedeu licença paternidade a um servidor equiparada à licença maternidade. O genitor, que é servidor, pretendeu o benefício equiparado de 120 dias, tendo em vista o falecimento da esposa, 5 dias após dar à luz uma filha. O desembargador relator, Marcelo Albernaz, afirmou que a concessão da licença maternidade ao genitor, no caso, visa o direito de proteção ao recém-nascido, sobretudo na ausência de previsão legal específica, quando o julgador deve recorrer a outras fontes do direito, dentre elas a analogia e a equidade. O desembargador argumentou que a condição de único responsável por prover as necessidades básicas da filha recém-nascida, tanto no aspecto afetivo quanto material, assegura-se o direito à licença paternidade nos mesmos moldes da licença maternidade. Assim, a primeira turma do TRF1, por unanimidade, negou o recurso da universidade. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. Saiba como participar da campanha CNJ Se Renda à Infância, que incentiva a destinação de parte do imposto de renda devido aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Acompanhe agora a reportagem com Cid Marcos. Sobre a renda de cada cidadão incide um valor chamado de imposto devido.
Este valor será pago pelo contribuinte sob forma de imposto de renda retido na fonte ou após a declaração de pessoa física. Muita gente não sabe, mas cada pessoa pode escolher o destino de até 6% do total do imposto devido sobre a renda e beneficiar com até 3% fundos dos direitos da criança e do adolescente e mais 3% no máximo aos fundos dos direitos dos idosos. As doações vão para entidades cadastradas nos fundos controlados por conselhos municipais, estaduais, distrital e nacional dos direitos da criança, do adolescente e do idoso. Se a entidade não for registrada nestes conselhos, não é possível fazer a doação. O superintendente da Receita Federal em Minas Gerais, Michel Teodoro, explica o caminho. Na hora que ele faz na declaração do imposto de renda, ele abre o campo, né? Você quer doar para um fundo da criança ou do adolescente da União, do Estado, ele aparece todos os estados, e se for para o município, ele aparece todos os municípios dentro daquele estado. O superintendente diz ainda que tanto quem tem imposto a restituir quanto a pagar pode fazer a doação. É muito intuitivo, né? O programa do imposto de renda, ele dá essa facilidade, né? Preencha todas as informações e depois da declaração totalmente preenchida, vai lá no campo, né, doações, destinações diretamente na declaração. Então lá vai ter o valor disponível e o valor máximo disponível para doação e você vai e insere aquelas informações. Se você tiver imposto a restituir, né, e você pode fazer a doação em relação àquele valor, você vai ter que pagar um DARF em relação a esse valor especificamente doado e depois esse valor é somado na restituição do imposto de renda. E esse valor ele volta na restituição do imposto de renda, inclusive com o reajuste do Selic até o período da restituição. Pessoa física também pode doar. Pessoa jurídica tributada pelo lucro real. Tanto se ele fizer apuração trimestral quanto a apuração anual, ele pode fazer a doação a destinação de até 1% do imposto devido. A Fundação Sara é uma das entidades beneficiadas pelas doações. Dá assistência a crianças e adolescentes com câncer. Há 7 meses, Marcela e a filha dela, Bela, vieram morar na sede da Fundação em Belo Horizonte. Elas são de Turmalina, norte de Minas. Se mudaram para BH ao descobrir que Bela tem leucemia. A Fundação dá todo o amparo para o tratamento, como explica Marcela. Medicação, transporte, exames, alimentação, desde a higiene, tudo. Hospedagem também. A gente chega, a gente ganha kit de roupa de cama, toalha, higiene, tudo. Aqui tem o apoio psicológico, pedagógico para a Bela, que já está frequentando a escola, tem a escolinha aqui para ela. E se não fosse a fundação, não sei o que seria, sério. Com este apoio, o tratamento feito na Santa Casa já rende bons frutos, como ressalta a mãe de Bela. A leucemia já entrou em remissão. Em 25 anos de atuação, a Fundação Sara conseguiu realizar mais de 25 projetos com o dinheiro do imposto de renda. O recurso é utilizado para custeio de exames de alto custo ou que não são feitos pelo SUS, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento do tratamento. A equipe multidisciplinar, com, por exemplo, psicólogas, também é paga com o dinheiro das doações. Silvana Amorim, superintendente executiva da Fundação Sara, dá mais detalhes. Nesses 25 anos de atuação, já acolhemos e cuidamos de mais de 1.500 crianças de Montes Claros, de Belo Horizonte, de todas as regiões de Minas Gerais. Sem as destinações de imposto de renda, seria extremamente desafiador atender todas as nossas crianças por meio dos nossos programas. A superintendente da COINGE, Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG, desembargadora Alice Birchel, destaca que este tipo de doação faz com que o contribuinte saiba exatamente para onde o dinheiro dele está indo. Quando você vê que uma creche que você ajudou, ela está cuidando melhor da criança, isso vai retornar para a gente, porque a criança vai crescer e a sociedade vai ficar mais em paz. A própria criança, ela vai com essas doações, elas serão encaminhadas a projetos. Então, essa criança às vezes está abandonada, está num abrigo, né? Precisa ali daquela situação, às vezes, itens simples de higiene, né? Então, quem vai fazer essa gestão é o fundo municipal que recebeu esse dinheiro, ele vai fazer a distribuição entre as creches mais necessárias, por exemplo. A gente está falando de creche que fica mais fácil da pessoa entender, né? Mas para as instituições, todas elas que cuidam das crianças, e ela vai fazer essa separação de acordo com a necessidade. Essa doação para o contribuinte, ela também é gratuita, não vai alterar nada no imposto de renda dela. São muito importantes essas doações para que
a sociedade cada vez tenha crianças que vão virar adultos e que vão trabalhar, terão formação profissional e a própria cidade vai se desenvolver com isso. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cid Marcos. 6h16. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. Lá no final da página há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. E claro, continue acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite para você, boa noite e até amanhã. Tchau!